Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Entre as Linhas. E no dia de hoje, um vídeo mais que especial. Nós temos um convidado aí para falar mais sobre o Bavi, a grande final do Bavi, do Campeonato Baiano, que vai ocorrer amanhã, sábado, às 17 horas, que é ele, nosso querido Preto Tricolor, mais conhecido também como Preto Rubro-Negro. Melissa vai falar mais pra frente. Mas é isso aí. Estamos com o Mel também, que faz parte aqui junto comigo. E é isso. Espero que vocês gostem aí do debate, que a gente vai falar sobre as expectativas, os bastidores para o jogo de amanhã. Bom, galera, sejam bem-vindos, né? A gente trouxe esse convidado mais que especial, representando aqui as duas torcidas, né? Em alguns momentos ele é preto tricolor, em alguns momentos ele é preto rubro-negro. Vou pedir para ela ir botar provas aqui no que eu tô falando, porque eu tô aqui para expor nossos convidados. Espero que aceitem vir das próximas vezes. Mas, para a gente falar sobre essa grande final do Campeonato Baiano, o Clássico Bavi, eu já falei que para mim é um dos maiores, se não for o maior do Brasil em termos de rivalidade. É um jogo massa, a gente espera que seja, né? Diferente do que foi o Campeonato Baiano inteiro. Mas vamos trazer aqui alguns destaques para vocês do Bahia, do Vitória. E vamos começar dando voz a quem chegou, né? Para a gente se fazer de bem educada aqui, de quem trata bem os convidados. Vamos dar a palavra para Douglas, para ele já trazer os destaques do Bahia, como provavelmente o Bahia vai ser escalado para essa grande final, que, lembrando, vai ser na Fonte Nova, só vai ter torcida do Bahia. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Até porque não tem um horário certo para você assistir, então muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui com a galera do Entre Linhas, né? Meu parceiro Lucas, minha Melissa Lima aqui, essa baiana, né, que gosta do Bahia também, ela só disse que é vitória, mas por dentro, no fundo do coração, pulando o muro já, ela é Bahia sempre, entendeu? Então, eu sei que ela tem um apreço muito enorme, um carinho enorme pelo Esporte Clube Bahia, pelo Esquadrão de Aço. Isso aí também que neste sábado às 6 horas da noite, 6 horas não, o jogo começa às 5, né, 7 horas da noite, ela vai estar comemorando o 52º título baiano do Esquadrão de Aço, cada vez mais o maior do estado, sabe? A maior parte do estado amanhã vai estar feliz da vida. A minoria vai estar triste. Eu sei que essa parte da minoria vai ficar com o Lucas, a maioria vai ficar com parte de Melissa Lima. Isso que dá com certeza. Mas já falando sério, falando sobre o Bavi, eu espero que seja um clássico bem disputado. Eu sei que não vai ser um jogo fácil, até porque é jogo único, né? Se ainda fosse aquela, como antigamente, né, as duas partidas, uma no Barradão, outra na Fonte Nova, até porque o Bahia teve a melhor campanha, aí eu acredito que o jogo seria um pouco diferente, mas como é clássico e como é jogo único, são 45 minutos, quer dizer, 90 minutos decidindo um título baiano, e por tudo que já aconteceu ao longo da semana, né, envolvendo torcida mista, torcida única, enfim, isso querendo ou não, esquentou ainda mais o clima. E também pelo fato dos últimos Bavis também terem sido muito disputados, apesar da discrepância técnica entre os times, né, tanto do Bahia quanto do Vitória, tende a ser um jogo muito difícil. Sobre o Bahia, o destaque principal do Esquadrão de Aço é o meia Everton Ribeiro, né? Não tem outro jogador que a gente possa trazer como referência técnica nesse Bahia, como o camisa 10 Everton Ribeiro, vai ser o capitão do time, deve ser escalado nesse jogo contra o Vitória. Tem outros destaques também que a gente pode trazer do Bahia, como o lateral direito Roman Gomes, que foi um grande destaque do Bahia no primeiro Bavi desse ano, que o Bahia acabou ganhando o Barradão com o Godidel. É um lateral direito que avança por ataque, mas que tem o seu lado defensivo como grande destaque, né, o ponto forte do jogo dele. Outro assim que a gente pode trazer é o Ramos Mingo, que não vem em uma boa fase nessa temporada, mas é um zagueiro que quer de se destacar. O Gabriel Xavier também foi um grande destaque do primeiro Bavi. Tem o goleiro Ronaldo, que tem feito grandes defesas. Apesar da eliminação do Bahia na Libertadores, ele chegou a pegar uma penalidade, fez grande partida naquele jogo contra o O'Higgins. O Ronaldo vem mantendo uma boa fase sim, no jogo do Bahia. Jean Lucas é um jogador que está um pouco abaixo, a torcida ainda espera muito do Jean Lucas e do Luciano Juba. No ataque tem o Hélio José, que por mais que a galera chame ele de ferribote, é um cara que quando a bola cai no pé dele, consegue marcar os gols, independente das limitações que ele possa ter nesse esquema tático do Bahia, mas é um jogador que tem feito seus gols, é um jogador que tem entregado com o que se espera de um centroavante. Nas pontas, o Ademir, a gente espera que ele possa voltar a uma boa fase, já que ele não vem fazendo boas partidas pelo Bahia, mas um jogador que sempre, quando a bola cai no pé dele, é um jogador perigoso, tem que ter muito cuidado com ele. Do outro lado,
tem o Eric Pulga, que tá tentando voltar à sua boa fase. É um jogador que fez um gol no ano passado, naquele primeiro Bavinho do ano no Brasileirão, um golaço de cabeça, mas não atravessa uma boa fase desde que se recuperou de lesão. Não sei se ele tava com algum medo, algum receio de se lesionar novamente, mas já marcou gol na última semifinal contra a equipe da Juazeirense. Então, quem sabe ele tenha caído esse peso que estava nas costas dele e daqui para frente ele possa voltar a praticar um bom futebol. Então, pelo lado do Vitória, a gente tem o desfalque de Kaique, né? Que é um desfalque aparentemente não muito importante, mas a Ventura deixou claro na coletiva depois que, na verdade, ele vai fazer muita falta sim, porque é o único jogador dessa característica que tem no elenco do Vitória. O clássico camisa 5, não existe outro jogador com essa característica. Então, o Vitória deve mudar, inclusive, o seu esquema tático, porque costumava jogar com 3 volantes, com a presença de Kaique junto com Baralhas e o Emanuel Martins, mas sem o Kaique e sem substituto à altura, uma vez que no banco a gente tem Ronald, tem Edenilson, tem Zé Breno, que não costumam figurar no time titular, e eu acredito que não tem o mesmo que figurar. O Ronald caiu muito do ano passado para cá. No ano passado já teve algumas oscilações, mas não está sendo bem utilizado pelo Jair Ventura. Então acredito que de 3 volantes o Vitória vai passar a jogar com 3 zagueiros, que é outro problema, né? Camutanga e Edu provavelmente são os titulares, e aí esse terceiro é um grande problema justamente porque não tem jogadores de qualidade no banco. Então aí vai pintar ele, o queridíssimo Neres, que dispensa comentários. Melhor zagueiro do Vitória, pô. Deixa o cara aí, pô. Deixa o cara. Enfim, e Richelli também, que pode pintar no time titular, não sei porquê, mas no hierarquia Nery está à frente dele. E, enfim, provavelmente vão ser esses 3 zagueiros com uma dessas 2 opções, mas causa uma insegurança na torcida naturalmente. O resto do time deve ser exatamente igual: Lucas Arcanjo no gol, o Matheus Silva pela lateral direita, e os 3 zagueiros Camutanga, Edu, ou Neres ou Richelli, e o Ramon pela lateral esquerda, volantes Baralhas e Emanuel Martins, como já era antes, e no ataque Eric, Mateuzinho e Kaiser. O Eric também não tem feito bons jogos, né? Ele pode talvez sair do time. No banco tem Baralhas, tem Aitor Cantala-Pedra, então não sabemos o que Jair Ventura vai fazer exatamente, mas a base se mantém a mesma, só precisando substituir Kaique. Lembrando que esse problema do volante acontece porque Dudu está machucado. Ele teve um problema na coluna e já tem alguns jogos que não está disponível. Se tivesse, não teria dor de cabeça, mas como no Vitória nada pode ser sem dor de cabeça, temos essa aí. E eu acredito que vai ser um jogo difícil, muito difícil para o Vitória, não só por ser tecnicamente inferior, mas por jogar com torcida única no campo do adversário. Realmente o Bavi nos últimos anos tem apresentado essa dificuldade, né, de um ganhar na casa do outro, apesar de terem sido campeões um na casa do outro, mas foi com empates. Então, geralmente cada um ganha na sua casa, defende o seu mando de campo, e nesse sentido o Vitória já vai em desvantagem. E claro, o Bahia tem um time tecnicamente muito superior, com peças que podem desequilibrar o jogo muito mais do que o Vitória. A grande esperança é Mateuzinho realmente fazer um grande jogo, coisa que de uns tempos para cá também tem deixado um pouco a desejar. Kaiser acertar as finalizações, coisa que também tá difícil para ele. E, enfim, o cenário não é dos mais empolgantes para a torcida do Vitória, mas Lucas está empolgado. Só Lucas. De uma torcida de 3 pessoas, Lucas está empolgado, achando que o Vitória vai ser campeão. Tem algumas peças, né, que por mais que ele venha mantendo a escalação de forma bem constante, né, ao longo das últimas partidas, que no Baiano, que está escalando o time titular, sem ser o time alternativo, tem algumas peças ali que tem algumas dúvidas, né? Por mais que o Matheus Silva tenha jogado a última partida porque o Nathan Mendes se machucou, ele já se recuperou de lesão e provavelmente vai pro banco. Então tem gente que prefere que ele jogue, né? Mesmo voltando agora, porque ele é o lateral mais defensivo. E a gente sabe, né, que as pontas, as extremidades ali do Bahia são muito perigosas, por mais que o meio-campo eu acho que seja a estrutura principal da equipe. Tem o próprio Ramon com o Jamerson também, né? Muita gente odeia o Ramon. Eu sou um dos que não odeia tanto, né? Como sempre, indo contra, né? A maioria. Mas o povo odeia Ramon, né? E queria que Jamerson jogasse, mas dá para perceber que ele ainda não está reunindo as condições físicas mesmo para
para conseguir jogar, tanto é que nessa última partida o gol foi em cima dele, né, numa jogada lá específica da Jacuipense. E no ataque é isso, né, o Eric tá na fase tenebrosa, tem o Aitor também que não tá bem, o Mateuzinho oscilando muito, o Kaiser tem jogo que apanha da bola, mas tem jogo que consegue fazer os golzinhos dele. E a questão do volante é isso, né? Provavelmente vai jogar com 3 zagueiros. Tem o Edenilson também, que vem jogando de zagueiro, mas na última partida também não foi bem de zagueiro, então acredito que o Jair não vai colocar numa final, né, tão importante como essa. E pela pressão também de ser torcida única e no campo do rival. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante, velho. Acho que vai ser um jogo complexo. Sempre nos últimos Bavis, né, tirando esses últimos anos aí, quando o jogo é lá na Fonte Nova, o Bahia tende a amassar o Vitória, né? E o Vitória ficar mais acuado e tentando jogar pelo contra-ataque. Então acredito que, por mais que tenha esses desfalques, vai acabar acontecendo isso mesmo. Não esse amasso completo, né? Mas eu acho que o Vitória vem numa proposta mais de se defender e tentar jogar pelos contra-ataques. A impressão que eu tenho é de que Zé Ventura ainda não conseguiu exatamente encaixar o time esse ano com as substituições de algumas peças, né? Algumas melhoraram, né? Outras pioraram. A zaga da gente, por exemplo, na minha opinião, piorou sem Halter e não foi substituída à altura. Então acho que peca nesse sentido. Inclusive o Luan Cândido também tá machucado, tá? Por isso que tem essa questão do Neres aí, que para mim não deveria estar no elenco. Vitória se livrou de Zé Marcos, que ontem, inclusive, protagonizou um lance absurdo. Enfim, né? Dispensa comentários desse cidadão chamado Zé Marcos. O suposto jogador Zé Marcos. E o amigo dele, Neres, ficou aqui, né? E a gente tem que aturar. Mas o Vitória tem problemas técnicos em algumas posições muito contundentes que deixa o time mais frágil em relação a um Bahia que já joga junto há muito tempo, que não tem novas peças tão significativas, que tem o mesmo treinador há muito tempo. Então é um time mais encaixado, mais organizado. Mesmo assim, a gente sabe que tem algumas fragilidades. Eu vou deixar Douglas falar um pouco mais sobre isso. Mas em relação ao Vitória, os melhores jogadores, que são esperança de gol ou, enfim, de algo diferente, estão numa fase ainda parecendo que entrando na temporada ainda. Então, Mateuzinho e o Kaiser, eles não estão no seu melhor, como a gente viu em alguns momentos do ano passado. E aí o Vitória precisa fazer um jogo semelhante ao que fez ali com o Flamengo, mesmo perdendo. Foi um grande jogo, principalmente o primeiro tempo do Vitória. No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Vitória não é tão gritantemente ruim, né? Foi bem contra o Remo. Contra o Palmeiras foi uma lástima, que jogo terrível para se esquecer, mas contra o Flamengo fez um grande jogo no primeiro tempo, acabou tomando gol ali, mas teve a chance até de empatar, aí o Kaiser vai perder o pênalti, mas foi um jogo que deu uma esperança ao torcedor de ver o time jogar bem. Aí contra a Jacuipense já falhou um pouco justamente pela expulsão do Kaique no primeiro tempo, 14 minutos de jogo, o time jogou o jogo inteiro praticamente com um a menos. Então a apresentação recente que a torcida tem não é tão positiva, porque teve que o tempo todo correr, né, com um jogador a menos. E aí fica essa dúvida na cabeça do torcedor, qual Vitória a gente vai ver, se é o Vitória que jogou contra o Flamengo ou se é o Vitória que jogou contra o Jacuipense. E lembrando também que no Bavi, que o Vitória perdeu, o Vitória não fez um jogo ruim, foi um bom jogo, só que se esbarrou justamente em aproveitar as oportunidades, e o Bahia não deu esse mole, né? Quando teve a chance, fez o gol ali, decidiu, e eu, como torcedor do Vitória, estou um pouco mordida com isso, né? De perder um Bavi dentro da nossa casa, agora tem a oportunidade de ir na casa do rival e ser campeão. Então, acho que muita coisa está em jogo. Claro que a disparidade técnica é grande, mas acho também que um clássico coloca tudo, não iguala, claro, porque o Bahia continua sendo um time melhor, mas coloca as chances mais parelhas, porque a motivação é outra. É um campeonato à parte. Se não fosse uma final, deveria ser jogada como uma final, porque é o grande clássico. E, enfim, acho que o Vitória tem muitas fragilidades, mas vai ser um jogo interessante da gente assistir. Olha, só antes, rapidinho, Douglas. Não, diga, pode falar. Eu quero perguntar uma coisa para você, inclusive. Aproveitando esse gancho, né, de falar de algumas posições que não são completamente assim determinadas, né? Tem algumas opiniões diferentes, principalmente por parte da torcida. Eu vi muito no Bahia o povo comentando do Sanabria, né? Que inclusive entrou na partida lá contra a Juazeirense e fez o 4º gol, né? Quando teve aquele apagão ali, ficou meio que um desespero na Fonte Nova.
E eu vejo muita gente, né, questionando o fato dele não entrar mais tanto, né, como titular, ou não ter tantos minutos assim quanto acham que merecia. Aí eu queria aproveitar para fazer esse gancho aí e colocar essa pergunta para você. Não, é uma boa pergunta, Lucas, uma boa pergunta, porque é um jogador que quando entra em campo, ele tem entregado, sabe? Pelo menos na parte ofensiva tem entregado muito. Ele é o jogo mesmo contra o Fluminense pelo Brasileirão, que o cara fez um salseiro ali na zaga do Fluminense e foi um dos caras responsáveis pelo Bahia buscar o empate naquele jogo, que o Bahia não estava muito bem. Claro, quem faz o gol é o Kike Oliveira, mas o passe, o cruzamento é do Sanabria. O jogo mesmo contra a própria Juazeirense agora, pelo Baiano, o Bahia estava tomando sufoco da Juazeirense depois de 2 falhas ali no começo, na intermediária no meio de campo, na entrada da zaga, depois daquelas 2 falhas. Quem faz o gol que dá o desafogo, né, para a torcida e para o próprio time é o Sanabria. Ainda tem muita gente ainda lamentando o fato do Sanabria não ter entrado naquele jogo contra a equipe do O'Higgins, né? Então, muita gente lamentando ainda pé da vida com o Rogério Ceni por não ter colocado ele. Eu também fico sem entender por que o Sanabria não ganhou oportunidade nos jogos da Libertadores. O que eu posso tentar explicar, e uma coisa que meio que fala, né, de tudo isso, são as coletivas do Rogério Ceni. Ele tem comentado muito que gosta de um time que se entregue por completo. Não é somente o jogador cumprir a sua função, pela função que ele tem, meio de campo tem que criar, lateral tem que fazer o cruzamento. Não, ele quer que o jogador entregue a sua função e mais um pouco, principalmente no lado defensivo. Então talvez o Sanabria ainda não esteja 100% nesse quesito. É um atleta que está voltando de lesão, ele teve uma lesão meio que rara, né, no joelho, voltou agora no início da temporada, tem voltado muito bem, mas eu creio que por mais que o Rogério Ceni tenha a sua razão, que o jogador tenha que ter sua dedicação também na parte defensiva, mas é um jogador que tem entregado muito ofensivamente. Talvez isso para um Bavy, isso para jogos importantes seja fundamental, seja aquela quebra, a quebra de paradigmas, né? Então acho que o Rogério sempre pode abrir mão um pouco disso em certo momento. É uma crítica que também eu tenho ao treinador. Para mim ele chega com planejamento, ele chega com a prancheta assim, a prancheta tá dizendo tal roteiro. Se algo foge do roteiro, ele meio que não sabe o que fazer, sabe? Meio que fica ali preso naquele roteiro, fica engessado. E acho que talvez em muitos jogos, em muitas oportunidades, vai precisar saber lidar com isso. Talvez o Bavy possa apresentar isso e ele ter que quebrar esse roteiro com a entrada do Sanabria, com a entrada de algum jogador que vinha a fazer algum diferencial dentro de campo. Porque se ele ficar preso naquele roteiro dele, as coisas tendem a não sair como esperado, como foi na Libertadores. É a famigerada função tática, né? Que muito treinador quer que os jogadores cumpram ali e às vezes no que são designados a fazer não tão bem quanto o Sanabria, que vem participando de muitos gols. Eu queria saber também, Douglas, onde você acha que estão as principais fragilidades do Bahia nesse sentido? Jair Ventura, alô Jair Ventura, assiste aqui o vídeo Entre as Linhas, que Douglas vai entregar o ouro agora. Como é que o Vitória vai ganhar esse jogo? Com Douglas Santana? Então, nessa temporada, o próprio Rogério já admitiu que o Bahia ainda não conseguiu repetir o bom futebol que fez em anos anteriores, como ano passado, 2024, o Bahia ainda não conseguiu repetir. Porque alguns jogadores que fazem parte dessa espinha dorsal do Bahia ainda não entraram no eixo, sabe? O Luciano Juba, jogador que já marcou gol mas ele ainda não voltou a ter boas atuações. O próprio Jean Lucas também é um atleta que tem mais delegado funções a seus companheiros do que cumprir a sua própria. Dentre as fragilidades do Bahia, tem a questão do ataque, que ainda é um ataque arameliso, é um time que consegue impor pressão, é um time que consegue impor volume de jogo, mas que chega na cara do gol ainda tem dificuldade de poder matar as jogadas. Na Libertadores a gente viu muito disso contra o O'Higgins, já vimos também em alguns jogos do Baiano, enfim, em alguns jogos também do Brasileiro, onde o Bahia teve muito volume de jogo, mas que quando chega na cara do gol fica naquele negócio, não faço gol não, tome pra você, não quero fazer gol não, tome pra você, e ninguém faz o gol no fim das contas, né? Então é uma das fragilidades do Bahia. Outra fragilidade também que tem se mostrado muito nessa temporada é a entrada da grande área, né? Aquela parte do funil, onde o Bahia não tem conseguido proteger muito bem. Muitos dos gols dos adversários têm nascido daquela região. Os 2 gols mesmo da Juazeirense pela semifinal do Baiano nasceram dessa forma. Quando o William José ele recebe a bola, dá um passe displicente, o jogador da Juazeirense pega, se aproveita, chuta de fora da área, gol. O segundo gol também foi da mesma forma. O Acevedo erra um passe ali naquela entrada da grande área, gol do adversário.
O gol do O'Rings, né? O gol que diminuiu o placar e que levou o jogo para as penalidades. Nasceu também dessa forma. Ademir tenta sair por ataque. É uma jogada característica do Bahia, onde o Bahia sempre vive, né? Sempre vive ali no fio da navalha. Qualquer erro que toma ali é fatal. Então, mesma forma. Ademir tenta dominar a bola para poder sair pro jogo. O O'Rings faz a marcação cerrada ali no início do meio de campo, gol dos caras também. Então, é uma fragilidade que tem se notado muito nessa temporada. Em outras temporadas não acontecia tanto isso, mas nessa temporada tem se mostrado uma grande fragilidade do Bahia, e essa proteção ali da zaga, a proteção da zaga ali tá muito... não tá havendo proteção, né? Tá muito fácil pro vírus entrar ali no computador e se espalhar. Então, é uma dica pro Vitória acabar ali se aproveitando desses erros de passe do Bahia, não só no time como um todo, mas também na entrada da grande área, que tem se tornado muito frágil por parte do Bahia. O que me chamou a atenção nesse gol que a Ademir falhou, né, contra o O'Higgins, é que ele tinha duas opções de passe mais fáceis ali, mais simples. Só que ele quis girar para já ir pro ataque, sendo que ele podia tocar ali para, acho que era Jean Lucas que estava um pouco mais atrás. Tinha Jean e tinha Luciano Juba do lado dele. Exatamente. E ele tinha duas opções mais simples, ele quis girar, ele quis, né, fazer a firula, o preciosismo ali, acabou perdendo a bola. E o que é normal no time do Bahia, muito normal. Você vai ter várias jogadas do Bahia que vão nascer dessa forma. Agora, ele só não contava que tinha uma marcação muito cerrada em cima dele e acabou vacilando. É isso. E agora eu quero expandir um pouco, que tem a ver com o Bavi, claro, mas expandir um pouco para a montagem de elenco dos dois times, né? A gente tem aqui, fez a tier list das contratações e tal, onde a gente disse que até agradou as contratações que o Vitória fez, só que, na minha opinião, falta, né? Eu não desgosto do que aconteceu no mercado. Eu acho que vieram boas peças, mas falta jogadores, e acho que o grande erro é justamente a não reposição do Lucas Halter, que era a nossa principal referência de zaga, e simplesmente foi embora e a gente não repôs o nível. Então a gente tem um nível ali do Camutanga, como quase todos os jogadores, quase todos os zagueiros têm ali. Então a referência técnica na zaga do Vitória, por exemplo, não tem. E, enfim, eu acho que houveram falhas nessa montagem, assim como eu acho que há um tempo já o City falha na montagem de elenco do Bahia. Eu conversei até com o Douglas sobre isso, principalmente, por exemplo, nas pontas, e a falta de reposição para algumas posições, tipo o Everton Ribeiro, com 36 anos, que ele tem 37, nem sei mais. Ele não tem um substituto para ele no time do Bahia. Então, até que ponto isso também pode impactar na temporada e no Bavi também, porque tem algumas posições que estão sobrecarregadas e claramente não estão desempenhando da mesma forma. A zaga do Bahia, por exemplo, era uma que não costumava falhar o sistema defensivo, e esse ano estão havendo falhas. Então, também não vieram os zagueiros, veio o lateral, mas até que ponto falta ainda também nesse time do Bahia, né? Para a montagem desse elenco, pensando no Baiano, mas também na temporada toda que o Bahia tem pela frente. Olha, se tem uma coisa que o torcedor comenta muito, e dou razão ao torcedor pra isso, é que precisa de mais Everton Ribeiros no time, né? Inclusive, até fiz uma postagem mais cedo na minha rede social, lá no @preto_tricolor, no Instagram e no Twitter, uma declaração de um torcedor ícone, né, do Bahia, chamado Rogério Diasso, onde ele fala que o Bahia precisa de mais 2, mais 3 Everton Ribeiros, não que tenha um Everton Ribeiro de fato, mas no sentido de qualidade técnica, né? E concordo muito com ele sobre isso, porque você tem um 11 ali, né, uma espinha dorsal de 11 jogadores, o time titular, até bom, legal, dá pra disputar. Claro que precisa subir ainda mais o sarrafo, mas dá pra disputar muito bem uma temporada. O problema é quando você vai pro banco de reservas, né? Ano passado, desde 2024, se inicia ali uma busca por 2 times, né? O que você tenha um 11 inicial e que você consiga pelo menos ter outros jogadores ali no banco de reservas que consigam disputar. Até ano passado você tinha até um pouco disso, né? Você tinha um time titular muito bom e o banco de reservas até ok do Bahia. O problema é que depois que há essas saídas, né, e a virada de temporada já mostra que o time está um pouco mais fragilizado em relação ao ano passado. Você tem a saída do Lúcio Rodrigues, você tem a saída do Thiago, que estava entregando até muito bem. Você tem alguma saída de jogadores que ainda não houveram a reposição à altura. Ah, tudo bem, chamou o Everaldo. Para mim, uma contratação preguiçosa. Uhum. No mínimo preguiçosa. Eu até entendo a necessidade de trazer o Everaldo, mas foi uma chamada preguiçosa.
A zaga ainda não teve ainda a reposição. Você tem o Luiz Gustavo, que foi contratação de 30 milhões de reais da segunda janela do ano passado, e vinha sendo utilizado no Baiano, mas que ainda não mostrou para que veio. A zaga já vem mostrando já alguns problemas desde o ano passado. Ainda não houve ainda uma contratação efetiva para a zaga do Bahia. Você tem o Mingo, que não vem numa boa fase, mas é um bom zagueiro, mas você não tem outros zagueiros que você possa dizer assim, eu confio. O próprio Gabriel Xavier é um exemplo. Fez uma excelente temporada em 2024, é um cara que tá no elenco do Bahia desde 2022, que o Bahia conquistou acesso para a Série A, mas que tem dado falhas pontuais assim, que tem incomodado o torcedor e também a nós como imprensa, né? Então, acho que o Bahia precisa olhar com um pouco mais de carinho essa zaga do Bahia para poder, né, trazer reforços. Luciano Juba é um bom lateral, mas tem oscilado muito, porém quem tá ali como suplente também não traz tanta confiança. O Iago Borducci tem melhorado muito, tem evoluído muito, mas eu não sei se é um cara que eu posso dizer assim, eu vou botar ele no Brasileiro, vou confiar ele cegamente, vou botar minha mão no fogo pro Iago Borducci, não vou botar, porque sei que é um cara que pode dar falha em algum momento, que pode atrapalhar. Ele mesmo já falhou no Baiano, então pro Brasileiro falhar é daqui pra ali, então é um cara que eu não confio tanto. Então ainda acho que falta ainda realmente, como o Mel própria falou, e concordo muito com ela, encorpar ainda mais esse elenco. O Grupo City tem essa cultura de trabalhar dessa forma, o próprio Rogério Ceni também tem o costume de trabalhar com elencos curtos, mas eu acho que o futebol brasileiro não permite desaforos como esse. Você precisa dar um reforço maior ainda para esse elenco, trazer jogadores que possam elevar o nível, não que você vai fazer loucuras no mercado, mas o Grupo City já mostrou que tem condições de garimpar muito bem para encorpar ainda mais esse elenco do Bahia. Acho que ainda falta ainda, né, coçar um pouquinho mais desse bolso para deixar esse elenco um pouco mais forte. Inclusive, teve até um dado, vou falhar aqui em dizer quem foi que trouxe esse dado, mas é o ano onde o Bahia fez a sua janela mais barata desde que começou essa parceria com o Grupo City. Sabe, acho que o Bahia conseguiu investir cerca de 80 milhões, quase 100 milhões de reais nessa temporada, e é o menor gasto desde que começou a ter seu futebol controlado pelo City. Uma coisa que eu sempre comento assim, nos grupos assim, que eu falo de futebol, mais amplamente falando, é que eu não entendo como no Bahia o Ademir e o Pulga ainda são titulares das pontas, mas não dizendo que eles são jogadores ruins, até porque estão longe de ser ruins, mas eu digo nesse contexto técnico mesmo, né, como você deu esse exemplo do torcedor do Bahia, né, que falou que precisam de mais Everton Ribeiros. Eu concordo muito, assim, porque o time claramente tem um bom elenco, mas eu acho que em algumas posições ainda falta um pouco mais de refino técnico, um pouco mais de qualidade propriamente dita, e a possibilidade de investimento existe, né? Então, não é como se o dinheiro fosse necessariamente problema, e até a questão do garimpo que você falou, que o Bahia já se mostrou capaz de conseguir fazer. O Lúcio mesmo foi uma contratação que eu particularmente não conhecia, mas já era um jogador conhecido no contexto sul-americano, e que foi muito bem aqui, né? Teve os momentos ali de oscilação, mas era um jogador importante. Então, eu concordo muito nesse aspecto. Eu acho que a principal diferença entre essa janela, não essa específica, né, mas a janela do Vitória e a janela do Bahia, é que o Vitória ele conseguiu contratar boas peças ali, dado ao elenco que já tinha. Então, acabou mantendo aquele nível, mas tem jogadores que acabam disputando posição, mas não elevou aquele patamar. Já o Bahia tem um 11 muito bom, mas que as peças de reposição acabam sendo bastante, ou não são suficientes no contexto, né, comparativamente com o time titular, e acaba tendo esse déficit. Já o Vitória tem um elenco ali que é praticamente todo mundo nivelado, mas não é um nível alto, então acaba... Nivelado por baixo. Então acaba complexo. Eu acho que, falando de pretensões agora para a temporada, né, não se atendo especificamente ao Bavi, mas é uma prospecção de título para os dois times, talvez a única prospecção que o Vitória vai ter com certeza. Ou talvez a Copa do Nordeste, não sabemos. O Bahia não vai disputar esse ano. Então, a primeira fase do Vitória, inclusive, está mais tranquila, digamos assim, né, porque vai enfrentar... O Vitória está no grupo A, vai enfrentar o grupo B, que tem times que não são de Série A, não são tão tradicionais na Copa do Nordeste. Fortaleza, Sport, Ceará estão na outra chave. Então, pelo menos essa primeira, acho que o Vitória pode ficar tranquilo, tem a obrigação, né, de ficar tranquilo, deixar o torcedor tranquilo. O Bahia, por sua vez, saiu na primeira fase da pré-Libertadores, e isso trouxe algumas consequências para a temporada, né? Fosse em calendário internacional, porque não vai poder disputar a Sul-Americana, só poderia disputar se fosse para a segunda fase da pré-Libertadores. Acabou não indo, então não tem Sul-Americana, não tem
Libertadores, não tem Copa do Nordeste porque quem se classifica para competições internacionais não joga a Copa do Nordeste e o Bahia acabou que não vai jogar nada. Então tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. E aí é o grande calo no sapato do Bahia, né? 2 calos, porque o Bahia com o City se classificou para a pré-Libertadores 2 vezes, mas não conseguiu estar ali presente no G4 especificamente. Então fica difícil a gente projetar uma briga por título no Brasileirão, uma vez que o Bahia tem essa dificuldade de dar o algo a mais. E a Copa do Brasil, a mesma coisa. O fantasma das quartas de final, que tá aí rondando o Bahia temporadas e mais temporadas. E nessas duas com o City também. E a Copa do Brasil do ano passado se apresentou muito pro Bahia. Muito. Porque grandes times foram eliminados. O Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo foram eliminados relativamente cedo, né? E aí o Bahia é eliminado pro Fluminense. Depois o Vasco elimina o Fluminense. Fica uma sensação amarga, né? Com a final, que na minha opinião o Bahia tinha um time mais organizado e melhor tecnicamente do que o Vasco, com certeza, com uma discussão sobre o Corinthians ali, mas que o Bahia tinha totais condições de disputar essa final e quem sabe ganhar o título, por que não? E falhou, né, na temporada passada. Então, quero saber dos dois aí, de Vitória, de Bahia, qual a prospecção para a temporada e o que é que a torcida vai considerar suficiente, né? Porque eu acho que agora os times têm algumas obrigações que, se não tivessem falhado tanto em outros momentos, talvez não colocariam tanta pressão sobre si, né? O Bahia, por exemplo, agora coloca uma obrigação de ir bem na Copa do Brasil, que talvez se tivesse na Libertadores não teria tanta pressão em relação a essa competição. Mas agora é só isso que tem para fazer. Ficar no G4, por exemplo, dar esse algo mais. E o Vitória tá na maldição do 3º ano de Série A, né? Vamos ver se vai quebrar a maldição, se a gente vai seguir nesse caminho de cair no 3º ano, depois de 2 anos brigando para não cair. Só quem viveu sabe. Estou em pânico, inclusive, com essa temporada. Acaba, pelo amor de Deus, porque o Vitória tem esse problema, né? Então, vai ser mais um ano brigando para não cair. Na Copa do Nordeste vai passar vergonha novamente. Até onde vai na Copa do Brasil? Que ano passado foi eliminado pro Náutico de uma maneira ridícula, completamente vergonhosa, um jogo que o Vitória não viu a cor da bola e nem merecia ficar, porque às vezes a gente fala, pô, que fatalidade, o time jogou bem. Não jogou bem, jogou pessimamente e acabou eliminado também. Então, para onde é que vai o Bahia, para onde é que vai a Vitória nessa temporada aí, nessas competições? Então, quer falar primeiro, Lucas? Ou? Não, pode ir, fica à vontade. Então, pronto. Então é o seguinte, na verdade, já existe essa pressão no Bahia desde antes da questão da Libertadores, né? O torcedor, ele meio que tá ressabiado, ele tá ainda querendo ver o Bahia entregar esse algo a mais desde o ano passado, quando o Bahia teve a faca e o queijo na mão para poder ficar dentro do G4, mas acabou deixando escapar. E aí vai para a Libertadores, ficou aquela discussão se o Bahia andou pro lado ou não. Desde aquela época ali, né, até um pouco antes, quando o Bahia foi eliminado pro próprio Fluminense na Copa do Brasil, o torcedor já tem uma pressão sobre o Bahia dar um pouco desse algo a mais, né? De poder avançar dessas quartas de final, de poder pelo menos buscar uma decisão de Copa do Brasil, de estar entre os 4 primeiros do Brasileirão. Essa pressão já existe. Só que ela aumenta ainda mais com essa eliminação precoce ali na pré-Libertadores. Então, o torcedor já aumenta um pouco mais a pressão. Acho que os protestos que aconteceram contra o Juazeirense, na verdade, né, na semifinal do Baiano, já mostra que a pressão tá um pouco elevada, tá um pouco maior. O próprio Rogério Ceni também já tá mostrando já um pouco do seu sinal de nervosismo ali nas coletivas, né, tentando ali falar, explicar um pouco, mas o torcedor também não tá gostando muito das respostas dele, e isso tem afetado um pouco mais do ambiente do Bahia. Eu espero que o Esquadrão de Aço nessa temporada consiga, né, quebrar alguns paradigmas, né? Por exemplo, esse medo da Copa do Brasil, disputar um pouco mais o Brasileirão. Não tô esperando o título brasileiro. Eu acho que tem que ter muito a mais para conquistar o Brasileirão. É difícil de ser disputado quando você tem um elenco, né, muito forte como o do Palmeiras. O dinheiro que o Flamengo tem para poder investir dentro do seu próprio elenco, né? Os caras gastam 200 milhões no Paquetá, o Bahia tá tentando contratar um jogador por muito menos do que isso, né? Que tem suas limitações orçamentárias, impostas pelo Grupo City, mas eu acho que o Bahia pode entregar um pouco mais, pode fazer um pouco mais. Eu espero que nessa temporada, que tá sendo marcada pela eliminação da Libertadores, e querendo ou não, a gente vai chegar, eu falo muito com alguns amigos, colegas de trabalho, que a gente vai chegar no mês de outubro e vai ainda estar comentando sobre algo que aconteceu em fevereiro.
que foi a eliminação da pré-Libertadores. Então, uma forma de curar isso é o Campeonato Baiano. É uma forma, não vai curar, mas é uma forma, é o Campeonato Baiano. Mas o Bahia ainda precisa mostrar um pouco mais. E talvez essa Copa do Brasil seja a chave de saída para dizer se a temporada foi bom ou não. Se o Bahia não conquistar nada, só o Baiano, e aí realmente eu creio que o Bahia vai ter andado pro lado, não tem jeito, não tem outra afirmação para poder trazer, vai ter andado pro lado com essa eliminação precoce na Libertadores. E que, querendo ou não, vai acabar sendo natural. Em algum momento o Bahia vai ter alguma falha. Não vai ser sempre de crescimento. Era o ideal que fosse de crescimento? Era. Mas acho que erros de planejamento e erro de projeto acabam fazendo com que que cenários como esse acabem se desenhando, se concretizando, e talvez essa pressão de torcida também seja um fator, inclusive, até positivo pro Vitória no jogo do próximo sábado, pela final do Baiano. Talvez se algo fugir um pouco do script ali, o Bahia tomar um gol, ou ter alguma falha ali, ou o Bahia não conseguir, né, impor seu estilo de jogo sobre o Vitória, a torcida também vai querer vai acabar jogando contra. Não tô criticando o torcedor, não. Tô dizendo só que o torcedor vai exigir seu direito de crítica, de protesto, e talvez isso seja positivo pro Vitória em campo. Falando especificamente agora do primeiro semestre, né, do ano passado, foi muito ruim do Vitória, né? Perdeu a final pro Bahia, né, lá no Barradão, teve todo aquele caos também no final do jogo, né, até Carpini se envolvendo na briga, um negócio muito feio. Teve a questão da Copa do Nordeste, que foi eliminado pelo Confiança, um jogo tenebroso. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico, jogo mais tenebroso ainda. Então, o Vitória, na verdade, vem cronicamente na Copa do Nordeste desempenhando muito mal. No Baiano, nesses últimos anos, até conseguia, né, um título ali e outro, mas especificamente da Copa do Nordeste, o Vitória vem muito mal nos últimos anos, e eu acho que é uma obrigação, pelo menos, ir bem, né, satisfatoriamente bem, assim, pelo menos na semifinal ou final, com certeza, porque os anos estão muito vexatórios, e pelo fato de o Bahia não estar presente, né, que é o clube que agora, né, tem mais títulos, né, já que esse quinto aí do Vitória fica esse tem, não tem. E também é um time que tem melhor qualidade técnica, maior poder orçamentário também, propriamente dito. E pelo fato do Vitória também estar no chaveamento mais fácil, a classificação é mais do que obrigação. Então, acho que até nesses primeiros jogos dá para testar um pouco mais alguns jogadores que estão sem ritmo, né, como o Marinho, o Lucas Silva também, que é ponta, que entrou em 2 partidas muito desconexas, sem ritmo ainda nenhum de jogo, para tentar encorpar mais o elenco de fato, né, para o Campeonato Brasileiro, que acaba sendo o carro-chefe, assim, o mais importante, já que Mel comentou, né, para quebrar esse laço aí de 3 anos e acabar sendo rebaixado. Acho que o principal do ano realmente é evitar a queda, mas a Copa do Nordeste eu acho que está bem acessível para esse ano. O Baiano, né, a gente já está na final, então tudo pode acontecer realmente, e acho que o time vem mordido por ter perdido pro Bahia lá no Barradão, pro time meio misto do Bahia ali, né, ainda ficou a zoação, tomou gol do menino que ainda tá estudando e tal, então eu acho que isso aumenta também um pouco, aflora os ânimos para a final de amanhã. E a Copa do Brasil, sinceramente, não espero muita coisa, tá um novo formato também, né? Tem diversas fases agora, e aí, se eu não me engano, os times da Série A entram já na 4ª fase, mas não tô com muitas expectativas para a Copa do Brasil, não, mas o Nordeste eu acho que é obrigação ir bem, o Baiano vai ser muito importante ganhar também, mas o principal é tirar essa zica dos 3 anos seguidos aí sendo rebaixado da Série A. E eu queria levantar outra questão para vocês, que Douglas até comentou um pouquinho. Como é que vocês acham que, animicamente, os 2 times vão para essa final de amanhã? O Vitória não fez um jogo bom, né, contra a Jacuipense, ficou muito condicionado pela expulsão, mas eu acho que mesmo com um jogador a menos, era obrigação conseguir jogar melhor do que jogou. Foi uma partida bem ruim de assistir. E até nas partidas que o Vitória jogou com o time titular no Baiano, desempenhou bem contra o Galícia, tem um volume de jogo absurdo e perde um caminhão de gols, assim como foi no Brasileiro contra o Remo. E a deficiência também do Vitória nessa questão de que às vezes até consegue produzir, mas é muito ineficaz. E também tem essa questão agora, né, do Bahia, que teve a eliminação pro O'Higgins, o Everton Ribeiro perdeu o pênalti, uma parte da torcida ficou muito na bronca. Teve a partida contra a Juazeirense, que por mais que o placar tenha sido, né, 4-2, assim, a torcida ficou pegando um pouco no pé também do desempenho do time, ainda também pela questão do apagão, né? Aí começaram as vaias e tudo mais, e o gol do Sanabria deu uma relaxada no contexto.
Mas eu acho que os dois times vêm num momento assim meio instável, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que o Bahia tá bem mais pressionado que o Vitória nesse sentido, porque a torcida trata como obrigação. Primeiro, porque tá dentro de casa, só com a sua torcida. Só isso aí já traria uma obrigação, assim como se fosse um Barradão, o Vitória teria essa obrigação. Mas principalmente para dar uma resposta a essa eliminação na pré-Libertadores, né? O momento não é de lua de mel da torcida com o time, então o próprio jogo, o estádio não estava cheio e a torcida foi, parece que quase que exclusivamente para protestar, chamou o time de pipoqueiro, xingou todo mundo. A situação não estava fácil ali, e é claro que no Bavi a torcida não vai para xingar ninguém, mas inclusive os ingressos provavelmente vão esgotar, muitos ingressos já esgotaram, não sei, muitos ingressos vendidos, então vai ser... Mais de 43, até ontem. Muita gente, a torcida vai apoiar, sim, vai empurrar o time. Então, acho que o Bahia está pressionado no sentido de ser obrigação vencer esse título, vencer o Vitória. Já o Vitória está mordido porque perdeu o primeiro Bavi, mas acho que em termos de pressão está um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo a gente sabe, acho que o técnico e os jogadores sabem que tem um time inferior, então é essa pressão de ter que superar um adversário que você sabe que é melhor que você e que tem sido uma pedra no seu sapato, né, que ganhou o título ano passado na sua casa, que tá melhor do que você no momento, então a pressão por parte da torcida do lado de lá, mas por parte de desempenho, o Vitória também tem muito a mostrar ainda, né, se quiser realmente provar para a torcida que pode bater de frente com o seu rival, porque uma das piores coisas de estar em má fase, ou enfim, o Vitória não está em má fase, a Vitória mergulhou aí, não sai nunca dessa má fase, então já nem é fase, o normal é isso aí. Fase. Pois é, e a parte ruim dessa situação é justamente você ver o rival crescendo, com o SAF, indo para Libertadores e tal, com possibilidades, e você ali travado, brigando para não cair no Brasileiro e tal. Então acho que daria um respiro tanto ao time quanto à torcida de, independente deles estarem numa fase muito melhor do que a nossa, a gente briga aqui por isso e a gente vai ser uma pedra no sapato deles também. Então, acho que o Vitória vai mais tranquilo, mas também mordido, e o Bahia vai pressionado pela torcida, mas sabendo também que é melhor do que o adversário. Também acho que o Bahia vai muito pressionado por esse Bavi, que a Libertadores acabou condicionando tudo, né? Talvez se o Bahia tivesse passado de fase, tivesse ido para uma segunda fase de Libertadores, obviamente também teria o problema, né? Porque se o Bahia tivesse passado de fase, o primeiro jogo teria sido na última quarta-feira. Então não sei se o resultado do jogo pudesse ser positivo ou não pro Clássico Bavi. Mas eu acho que o Bahia passando de fase, pelo menos para a segunda fase da pré-Libertadores, poderia ter amenizado um pouco mais a pressão. O torcedor ainda estaria acreditando, né, que o Bahia poderia decidir no jogo de volta, ainda estaria com aquela esperança de que o Bahia entraria para uma fase de grupos. A eliminação pro O'Higgins acabou condicionando tudo do que for acontecer daqui para frente. Então, o baiano realmente, como o Melissa falou, acaba se tornando obrigação, o brasileiro se torna obrigação mais ainda, a Copa do Brasil ainda mais, então a pressão acaba ficando dobrada. Então, acho que o Bahia ainda vai com o anímico um pouco abalado com relação ao que aconteceu no jogo contra a equipe do O'Higgins. Acredito que o Vitória vai um pouco mais animado pela forma de como se classificou contra o Jacuipense, querendo ou não, você vencer nos pênaltis dá um ânimo maior, né, dá um anímico maior, e o torcedor, querendo ou não, vai empolgado. Por mais que ele não esteja ali presente na Arena Fonte Nova, mas ele vai muito mais empolgado em relação ao torcedor do Bahia, que protestou da melhor maneira possível. Para mim foi um protesto legítimo. É pior do que você pegar bomba e tacar em campo, pegar em bomba e tacar em CT, enfim, da forma como a gente já viu já em outras oportunidades, em outros casos, né? Oportunidade não. Oportunidade é você trazer um lado bom para isso, nunca é bom. Dos outros episódios que já aconteceram, eu acho que, né, da forma correta, da forma como aconteceu, foi muito melhor você vaiar, você protestar, você xingar o jogador ali da arquibancada, para mim é o limite que pode chegar. Mas se o Bahia ganhar um baiano, já dá uma amenizada. Não resolve 100%, mas já dá uma amenizada, pelo menos diz pro torcedor que tá ganhando alguma coisa, tá conseguindo competir, já volta meio que no eixo. E se o Bahia ganhar os dois Bavis que ainda pela frente, né, que tem esse agora do baiano, tem um brasileiro, já dá um outro anímico pro elenco, pelo menos, visando o resto da temporada. Acho que os dois Bavis serão preponderantes para dizer de como o Bahia vai voltar pro brasileiro nessa temporada.
Agora, encaminhando, né, para o final do nosso vídeo, eu vou fazer vocês se comprometerem aqui. Lucas já está acostumado com isso, é acostumado a errar, né? Então, vamos lá. Palpites para o Bavi. Então tá. Palpites para o Bavi, Lucas. Quanto vai ser o Bavi? Eu acho que vai ser 2-1, contra tudo e contra todos. Pro Vitória, tá, gente? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, velho. Sendo bem sincero agora, falando sério. Eu acho que o Bahia vai acabar sendo soberano na partida, né? Vai dominar a posse, vai ter melhores ações ofensivas, mas eu acho que o Vitória vai conseguir se defender bem na medida do possível, né? Por mais que eu não esteja confiando tanto assim na zaga, eu acho que Arcanjo também voltando tem tudo para... E também foi peça fundamental, né, para a classificação dos pênaltis. Eu acho que dá um alívio maior também nessa questão defensiva, mas eu acho que o Vitória vai conseguir aproveitar as oportunidades que vai ter. Eric vai tirar a zica, que inclusive no último Bavi ele foi um dos piores em campo do Vitória. Eu acho que o ataque no geral, o Mateuzinho geralmente joga bem os Bavis também. Kaiser é um jogador que é muito emotivo, né? Então nessas partidas ele tende a se dedicar mais. Acho que o Vitória vai acabar ganhando aí, um jogo difícil, um jogo complexo, mas acho que vai acabar vencendo por 2-1. Diga aí, Douglas. Então, eu creio que o Bahia vai tomar um gol, porque todo jogo o Bahia tá tomando gol. Inclusive, o único jogo que o Bahia não tomou gol foi contra o poderoso Galícia, dentro da Arena Fonte Nova. Foi o único jogo de Bahia não tomou gol dentro de casa. Então, todos os outros jogos o Bahia sofreu algum golzinho. Então, algum gol do Vitória vai acabar tendo. Óbvio que eu torço para que não tenha nenhum gol, mas diante das estatísticas, dificilmente o Vitória não marca um gol na Arena Fonte Nova. A zaga tem que melhorar e muito para que o Bahia consiga sair cada vez mais ileso das suas partidas, pelo menos como mandante. Então acho que o Vitória deve marcar um gol, o Bahia vai lá, marca uns 3-1. Acho que 3-1 dá pro Bahia. Dessa serpente. Dá pro Bahia pelo menos sagrar-se campeão com uma certa tranquilidade. Mas não vai ser um jogo fácil, não. Não vai ser um jogo fácil. Eu creio que o Bahia vença por 3-1, mas se for 2-1 também, tá dentro do script. Eu acho que a questão anímica vai pesar muito também, como o Douglas falou, né? Se o Vitória marcar o primeiro gol logo, ou o Bahia não tiver dificuldade, né, no decorrer da partida de impor o jogo, a torcida pode ficar muito na pilha ali e isso acabar prejudicando também. Eu vou pra resenha. Pra mim, 2-2 e disputa de pênaltis. Misericórdia. Eu confio no meu goleiro, tá? Eu confio no meu goleiro. E o seu goleiro que formou foi a gente também. Então... Eu também confio. Eu confio no meu. O problema é só bater 2. Pra que sair melhor. Eu confio no meu goleiro. Nosso goleiro nunca pegou 2 pênaltis na carreira e pegou nessa aí, né? Então, pegou agora. É melhor aproveitar, aproveita aí pra... mas também convenhamos, né? É poderoso Jacupa, né? Pera aí, né? Jacupa, né? Me desculpa. Aguarde o verão. O que Lucas Arcanjo vai fazer na Fonte Nova entrará para os livros de história do futebol brasileiro. Vai chocar o Brasil. Com belo frango, com certeza. Com certeza, vai chocar o Brasil. Todo mundo vai ficar chocado. Enfim, resumindo, o Douglas não vem mais pro Entre as Linhas. Inclusive, o que a galinha faz quando tá botando o ovo? Choca, né? Então, vai chocar o Brasil. Não achei graça. O homem pegou. Foi bom. Ele não vem mais. Então, gente, é isso, né? Refletimos aqui, acho que em todas as nuances desse Bavi, até algumas coisas extras, mas que seja um jogo, sobretudo, muito bem movimentado, que prove a importância e a grandeza desse clássico, que é muito tradicional do futebol brasileiro, que todo mundo se divirte em algum momento, mas que a torcida do Bahia, no final, saia um pouco chateada, porque pra eu sorrir, alguém tem que chorar, e infelizmente vai ser Douglas, e é isso. Aí me quebra, pô. Aí me quebra. É sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm que ceder a felicidade pros outros, né? Tem que ser generosos também. Então, é isso que vai acontecer na Fonte Nova amanhã. Fiquem ligados aqui nos próximos vídeos, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, a gente tá com o mesmo nome. E acompanhem também as redes sociais de Douglas, o Preto Tricolor, para vocês saberem tudo de Bahia, de Vitória, de todos os times, de tudo que é do futebol. Muito obrigada pela companhia.